Boa noite, irmãos. Estamos aqui novamente para ministrar a palavra do Senhor. Quero lembrar os irmãos que nós temos até dia 19, segundo o governo do estado e a prefeitura municipal, até dia 19 ainda não estão permitidos as reuniões religiosas, né? Nenhum tipo de atividade religiosa que provoque ajuntamento de pessoas. Então, até o dia 19 nós ainda manteremos os cultos de maneira online. Esperamos que depois dessa data nós tenhamos uma flexibilização da parte das autoridades municipais e a gente possa novamente voltar a se reunir presencialmente. Então peço que os irmãos tenham compreensão, tenham paciência, continuem orando pelo nosso país, continuem orando pela nossa cidade, para que a gente tenha uma redução nos casos de Covid, para que a vacinação seja ampliada e a gente possa enfrentar, né, ter uma redução no índice de internações e possamos novamente nos reunir, porque a gente sente falta, né? Nós precisamos estar juntos, a comunhão virtual ajuda, mas nada como ver os nossos irmãos, olho no olho, conversar, cumprimentar. Então, peço que vocês tenham um pouco de paciência e vamos aguardar, não é? Nós vamos, dia 18, encaminhar as sacolinhas com a literatura, com o evangelho, com chocolatinhos, para todo o pessoal da área da saúde da cidade. A Santa Casa, o pessoal da Santa Casa pediu para que nós levássemos no dia 18 e cada funcionário vai no RH no dia 20, pegar o seu lerite e vai pegar uma sacolinha de brinde. Então, nós não vamos ter contato com eles. Então, a equipe de capelania vai levar as sacolas até lá e vai ser feita a distribuição. O importante é que lá dentro terá um material que a pessoa vai poder ter uma palavra de ânimo, as cartinhas que vocês escreveram. Quero agradecer a todos que escreveram cartinhas, que doaram chocolates, todos vocês, né? Saiba que isso é algo muito importante. Eu espero que isso toque o coração daquelas pessoas que estão trabalhando ali na linha de frente, enfrentando, né, tanta luta nesses dias, e que você também se lembre de orar, né, pelos enfermeiros, pelos médicos, pelos auxiliares de enfermagem, todos aqueles que têm trabalhado na área de saúde ali, no hospital da nossa cidade, na vacinação também, porque eles têm sido fundamental para aliviar o sofrimento de tanta gente. Então convido você agora a orar, né? Você que está sozinho, se você está com a sua esposa, se você está com a sua família, eu peço para que você agora, vamos orar juntos, amém? Invocar o nome do nosso Deus. Senhor Jesus, nós invocamos o Teu nome, invocamos a Tua presença, pedimos que o Senhor venha sobre cada pessoa que está na sua casa, está agora ouvindo esta mensagem, participando deste culto online, que o Senhor venha em nome de Jesus falar, ministrar ao coração, Pai. Fala, toca, transforma, gera vida, gera esperança, Senhor, no coração de cada um. Nós precisamos de Ti nesses dias, como nunca, Senhor. São dias de tanta luta, de tanto sofrimento sobre a terra, mas nós continuamos crendo no Senhor, crendo que o Senhor é o nosso Deus, crendo que o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Abençoa a Tua igreja local, todos aqueles que têm aliança com a Tua igreja local, que todos aqueles que fazem parte deste corpo, Pai, nós abençoamos em nome de Jesus, abençoamos a nossa nação, as autoridades que governam a nossa nação, o Estado, a Prefeitura. Abençoa, Pai, para que eles sejam sábios, para que eles não se percam em tolices, mas possam ter misericórdia das pessoas que precisam, Pai. Senhor, abençoa o nosso país, abençoa a Tua igreja nessa nação, em nome de Jesus. Amém, amém. Vou tirar a máscara para facilitar aqui. Agradecer Daniel e Rafaela que estão aqui gravando. Amém. Nós vamos ler hoje em Hebreus capítulo 12. Vamos ler um trecho da palavra a partir do versículo 1 até o versículo 13. Diz assim:
Hebreus 12, a partir do versículo 1 até o versículo 13. Portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador de nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Agora ele está sentado no lugar de honra, à direita do trono de Deus. Pensem em toda a hostilidade que ele suportou dos pecadores. Desse modo vocês não ficarão cansados nem desanimados. Afinal, ainda não chegaram a arriscar a vida na luta contra o pecado. Acaso vocês se esqueceram das palavras de ânimo que Deus lhes dirigiu como filhos dele? Ele disse: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, não desanime quando ele o corrigir, pois o Senhor disciplina quem ele ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Enquanto suporta essa disciplina de Deus, lembre-se de que ele os trata como filhos. Quem já ouviu falar de um filho que nunca foi disciplinado pelo pai? Se Deus não os disciplina como faz com todos os seus filhos, significa que vocês não são filhos de verdade, mas ilegítimos. Uma vez que respeitávamos nossos pais terrenos que nos disciplinavam, não devemos nos submeter ainda mais à disciplina do Pai do nosso espírito e assim obter vida? Pois nossos pais nos disciplinaram por alguns anos como julgaram melhor, mas a disciplina de Deus é sempre para o nosso bem, a fim de que participemos de sua santidade. Nenhuma disciplina é agradável no momento em que é aplicada, ao contrário, é dolorosa. Mais tarde, porém, produz uma colheita de vida justa e de paz para os que assim são corrigidos. Portanto, revigorem suas mãos cansadas e seus joelhos enfraquecidos. Façam caminhos retos para seus pés, a fim de que os mancos não caiam, mas sejam fortalecidos. Amém. Aqui o escritor de Hebreus está nos dando uma injeção de ânimo, dando uma injeção de ânimos aos hebreus e por contrapartida a todos nós, porque ele mostra primeiro que Jesus não deixou, ele passou por tudo que passou, suportou a vergonha, suportou a cruz, suportou a dor, suportou a desonra, porque havia uma alegria que estava proposta para ele. Por causa da alegria que o esperava, por causa da glória que o esperava, por causa da honra que o esperava, por causa da vitória que o esperava, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha, com o opróbrio, E aí o autor nos anima, nos estimula a termos Jesus como exemplo, e diz também que há uma nuvem enorme de testemunhas que vieram antes de nós, ou que são nossos contemporâneos, É importante você, como cristão, que você conheça as raízes da sua fé, conheça as origens da sua fé, Não só lendo a palavra de Deus, conhecendo toda a história dos judeus, os patriarcas, os pais da fé, que são pais dos judeus, mas são nossos pais. Abraão, por exemplo, era um homem gentil que se tornou o pai da nação de Israel. Então ele é o pai de todos os que creem, a Bíblia diz, não só de judeus, mas de todos os que creem, de todos os gentios. Então conheça a história de todos esses homens, Noé, Adão, Davi, todos esses homens, Josué, José, são testemunhas vivas, mas também que você possa conhecer a história da igreja, Você vá atrás de boa literatura que conte a história da igreja, as coisas muito boas que a igreja fez e as coisas vergonhosas que a igreja também fez, A igreja não acertou o tempo todo, ela também errou muito ao longo da sua trajetória e ainda continua errando muito e também acerta bastante, mas infelizmente nem tudo que a igreja faz é digno de orgulho e de alegria, E inclusive nos dias de hoje, tem muitas coisas que a igreja tem errado, tem muita mistura que a igreja tem deixado entrar no meio do evangelho, e nós temos que nos voltar para a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a planta,
não é? Se a igreja é uma casa que está sendo edificada, a Bíblia é a planta que nos mostra como essa casa deve ser edificada. Nós não podemos edificar a casa de Deus de qualquer maneira, ou conforme nós achamos que deve ser, ou conforme o nosso gosto pessoal. Lembre-se que você não está edificando a sua casa, você está edificando a casa de Deus, que é formada de homens e mulheres salvos por Jesus. Então, se você precisa conhecer essa nuvem de testemunhas, essa multidão de testemunhas. Quem são esses homens e mulheres que muitas vezes pagaram preço altíssimo para que o evangelho chegasse até você e até a mim? A igreja não começou hoje, a igreja não começou com a sua conversão, a igreja não começou com a minha conversão, a igreja tem mais de 2000 anos de história. E antes da igreja tinha a nação de Israel e todos aqueles que creram nos mandamentos, na lei, nos profetas. Muitos não judeus, né, muitos gentios já criam no Deus verdadeiro, mesmo sem ser judeu de nascimento. Então, todos esses são testemunhas vivas do Deus vivo, uma nuvem de testemunhas. E o autor diz: nós estamos rodeados por essa tão grande nuvem, tão grande multidão de testemunhas. Ele fala que a gente se livre do peso que nos torna devagar, nos torna vagarosos, nos torna lentos, e também do pecado que nos atrapalha. Sabe, irmãos, você e eu, muitas vezes, ao longo da vida, nós vamos acumulando bagagem, nós vamos acumulando coisas, nos embaraçando com situações, nos embaraçando com circunstâncias que nada tem a ver com o reino de Deus, e situações que vão nos tornando vagarosos, vão nos tornando lentos, vão nos levando à inação, vão nos levando a ficar paralisados muitas vezes. Às vezes é uma situação familiar que você não consegue resolver, e aquilo vai te prendendo, vai te arrastando, vai te travando. Às vezes uma situação no teu trabalho que você não consegue resolver. Às vezes você adia decisões que precisava ter tomado, né? Eu sempre brinco: não deixe para depois de amanhã o que você podia ter feito antes de ontem, não é? Você perdeu só aí 5 dias, né? O antes de ontem, o hoje, o amanhã e o depois de amanhã. Pelo menos 5 dias você adiou a tua decisão. Sabe, tem decisões que nós precisamos tomar rápido, que não podemos mais esperar, não podemos mais adiar. E são decisões às vezes que estão matando a sua fé, que estão te impedindo de caminhar, te impedindo de avançar no reino de Deus. Às vezes você está trabalhando num lugar que é opressor à tua fé, um lugar que Deus já tem falado para você: sai daí, eu não quero mais você aí. Você está insistindo naquele trabalho, você está insistindo naquele lugar. Às vezes você está convivendo com pessoas que você já testemunhou de Jesus, você já falou do amor de Deus, você já deu o teu testemunho ali, mas ao invés de você se tornar luz para eles, eles estão te arrastando para as trevas, eles estão abafando a tua luz, eles não querem ouvir o que você tem para dizer. É como se você estivesse jogando pérola para porcos, como a Bíblia diz. Quando Deus fala para você: basta, não fale mais para essas pessoas, saia desse lugar, você deve obedecer, não adie a decisão. Então esse tipo de peso, ele vai nos tornando lentos, vai nos tornando vagarosos, vai nos fazendo adiar decisões que precisavam ser tomadas com rapidez. A própria palavra de Deus nos exorta a não sermos vagarosos no cuidado, não sermos lentos no cuidado uns com os outros. Se você precisa abençoar alguém, se você precisa ajudar alguém, faça isso rápido, porque às vezes a vida e a morte estão naquela decisão, naquela agilidade que você vai tomar. E também diz que esse peso nos torna lentos, e o pecado nos atrapalha, o pecado nos embaraça, o pecado nos amarra. E aí ele fala para a gente se livrar disso, a gente tem que se livrar do peso e nos livrarmos do pecado. E aí ele fala assim: e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Ninguém consegue correr com peso nas costas, ninguém consegue correr com embaraço nos pés, com coisas amarradas aos pés.
Como é que você vai correr uma corrida com perseverança, uma corrida que Deus colocou diante de você para você correr, se você estiver levando um peso de decisões não tomadas, de situações adiadas, de pecados não confessados, não abandonados? Você não vai conseguir correr essa corrida, porque essa corrida requer perseverança. Perseverança. E aí ele fala: mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador da nossa fé. Tem outra versão que diz o autor e consumador da nossa fé. Jesus é quem nos lidera, Jesus é quem aperfeiçoa a nossa fé. Nós só conseguimos correr com perseverança essa corrida que Deus colocou diante de nós, se nós olharmos para Jesus, porque Jesus já correu essa corrida antes de nós. Ele pode nos indicar o caminho, Ele pode nos mostrar o caminho, Ele colocou setas indicando o caminho. Sabe aquela pessoa que vai à frente de numa mata e vai abrindo o caminho e vai deixando marcas, né, na mata, para que você saiba que aquele é o caminho, para ninguém se perder, a seta na direção correta. Jesus abriu esse caminho para nós, antes de nós, e Ele deixou essas sinalizações para que a gente não erre o alvo. Quando você está correndo essa corrida, você é aperfeiçoado na sua fé, você é aperfeiçoado na perseverança. Sabe, irmãos, não há, eu sempre digo isso, né? Para andar com Deus é fundamental a permanência, a perseverança, a paciência. São palavras tão difíceis de ouvir nos dias de hoje, em que tudo é instantâneo, em que tudo é automático, em que tudo é muito rápido. Você pede uma comida, rapidamente alguém vem te entregar na porta, por um desses aplicativos de comida, né? De entrega de comida. Você baixa um aplicativo no celular, você tem acesso a tantas coisas. Se começa a demorar, você já quer trocar o celular porque já está ficando lento, né? O computador a mesma coisa. Quer dizer, você tem tudo muito rápido. O fast food, o banco eletrônico, o banco digital agora, né? As pessoas praticamente já não precisam mais ir nas agências bancárias, tudo é digital. Quase já não se precisa usar dinheiro físico. Mas se isso dá um problema, né? Se dá um problema no sistema, se fica fora do ar, aquilo nos irrita, aquilo nos faz perder o chão, as pessoas ficam desesperadas, não é? Se um aplicativo desses de redes sociais qualquer sai fora do ar, gera um problema mundial. Se uma rede dessa sai do ar por alguns minutos, por algumas horas, há uma crise mundial, as pessoas ficam em pânico. Quantas gente eu tenho visto hoje dirigindo seus automóveis e gravando o áudio e ouvindo o áudio, quer dizer, nem no viva voz elas colocam, elas falam e dirigem com uma mão só, um perigo danado de acidentes, mas porque não conseguem mais deixar de olhar para a tela dos seus celulares, dos seus smartphones. Isso trouxe muitas facilidades, né? Os smartphones eles trouxeram uma infinidade de facilidades e de benefícios, mas também podem ser motivos de muitos problemas. Podem causar muitos problemas, principalmente na falta de paciência, na falta de perseverança e no entendimento de que muitas coisas, elas têm que vir no tempo de Deus. Entender que o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Deus tem o seu tempo. Deus trabalha no seu kairos, não é? Você tem o tempo cronológico, que é esse tempo do dia de 24 horas, a hora com 60 minutos, o minuto com 60 segundos, o ano com 365 dias, os meses com 30, 31 ou 28, 29 dias. Você tem o cronos, que mede esse tempo linear que nós vamos contando e passando.
Mas Deus tem um outro tipo de tempo que se chama Kairos. O Kairos é quando o tempo, a eternidade, o tempo da eternidade, né? Ela invade a nossa realidade cronológica. Quando a eternidade, que é atemporal, vamos dizer assim, invade o tempo da nossa realidade. É quando Deus decide fazer algo. E quando Ele decide fazer algo, ninguém pode impedi-lo. Esse Kairos pode se manifestar na sua vida individual, o tempo de Deus na sua vida, algo que Ele está para fazer na sua vida, que Ele já tem falado que Ele vai fazer, e de repente chega o tempo de Deus, e Ele prepara as situações, prepara as circunstâncias, prepara as condições, e Ele vem e age na sua vida. Ele sai da eternidade e entra na sua vida e muda o rumo da sua vida. Esse é o Kairos de Deus. É quando o favor de Deus, quando a ação de Deus vem e muda o teu destino, muda o meu destino. Muitas vezes eu tive Kairos de Deus na minha vida. Em muitos momentos em que Deus falou, é agora, eu vou agir agora em teu favor. E isso pode acontecer individualmente, pode acontecer para uma igreja local, pode acontecer numa cidade, num país, na igreja na face da terra, não é? Esse tempo que nós estamos vivendo na face da terra é o Kairos de Deus. É uma situação que ainda não entendemos na sua plenitude. Todos nós que buscamos a Deus, pastores, profetas, líderes, estão orando e buscando entender aonde Deus quer nos levar com tudo isso que está acontecendo. Por isso esse monte de confusão, de ruído, de discussão, de inquietação, de murmuração, de questionamentos, de indignação que nós temos visto. Tanto de não crentes como de crentes. Porque estão todos buscando a Deus. Alguns estão confusos porque nunca entenderam a Deus. Sempre seguiram muito mais rituais, religião do que o próprio Deus vivo. Mas Deus está fazendo com que a igreja mude de patamar e passe não mais buscar fórmulas, liturgias, rituais, mas passe a buscar o Deus vivo. Meu irmão, e andar com Deus vivo é você se desprender de tudo aquilo que é fixo. Deus é um Deus que se move, é um Deus dinâmico. Um Deus que ficou 40 anos vagando com o povo no deserto, habitando em tendas, não deixando eles ficarem estáveis muito tempo num lugar só, para que o povo tivesse estabilidade nele. E o que era a estabilidade que Deus trazia? Deus trazia a nuvem durante o dia, que aplacava o calor do deserto, o sol do deserto. Mas era uma manifestação, uma nuvem você não consegue pegar, você vê a nuvem, mas você não consegue pegar. Ela não é palpável. E durante a noite havia uma coluna de fogo que iluminava e aquecia o acampamento. Mas também ninguém consegue tocar o fogo, você sente o calor, você sente que aquilo queima, mas você não consegue pegá-lo. E esse Deus dinâmico, quando a nuvem se levantava, eles entendiam que era para desarmar o acampamento, desarmar o tabernáculo, desarmar as barracas, as tendas e acompanhar a nuvem. Seguiam Deus, Deus ia adiante deles, colocava os seus anjos atrás, guardando dos inimigos. Sabe, é um Deus assim que nós estamos seguindo, meus irmãos. É um Deus que se move através do tempo cronológico, mas que Ele invade com a eternidade momentos-chave da história humana. Toda vez que há coisas importantes acontecendo na história da humanidade, há a ação de Deus por trás. Muitos pensam que é o inimigo que domina, que comanda e que faz e desfaz. Meus irmãos, enquanto Satanás está tentando fazer as suas artimanhas e as suas mutretas e os seus arranjos, Deus está por trás articulando a sua justiça. E Deus sempre faz com que prevaleça aquilo que Ele quer, a sua vontade. O inimigo nunca conseguiu deixar de ser o que ele foi criado para ser, um servo do Deus vivo. Mesmo se tornando inimigo, Deus acaba usando o mal que Ele produz para produzir justiça, para produzir o bem. Então Deus está por trás. Nós estamos correndo uma corrida que nos foi proposta, que nos foi colocada diante de nós, crendo num Deus
que é dinâmico, que se move, que não é estático, que não é fixo. É claro que nós queremos estar juntos. É claro que nós queremos nos reunir como povo de Deus. É claro que é importante o ajuntamento do povo de Deus. Isso tudo é bíblico e é importante que nós tenhamos tempo de qualidade juntos. Mas como eu disse semana passada, nós cremos num Deus invisível. E por um tempo Deus fez com que a igreja também ficasse invisível. Sabe, meus irmãos, Deus está fazendo com que a igreja dependa mais dEle. E ninguém baseia sua fé na fé do outro. Ninguém baseia sua fé na fé do irmão, na fé do pastor, na fé desse ou daquele, mas baseia sua fé no relacionamento que tem desenvolvido com o Deus vivo, no relacionamento que tem desenvolvido com a palavra viva de Deus. Será que nós temos construído esse relacionamento? Será que o nosso relacionamento tem melhorado nesse período de afastamento? Você tem melhorado o teu relacionamento com o Deus vivo? Você tem buscado a Deus de maneira mais intensa nesse período? É isso que Deus está... Essa é uma das questões que Deus está movendo na igreja. Aqueles que são realmente de Deus, aqueles que são realmente tementes a Deus, aqueles que realmente amam a Deus, não serão abalados, não terão sua fé destruída, não se perderão. Eu já ouvi muito assim, mas as pessoas vão se perder, ninguém vai se perder se tiver os olhos fixados em Jesus Cristo. Se a fé daquela pessoa está vinculada ao Deus vivo. Agora, se a fé estava vinculada a uma reunião, se a fé estava vinculada à fé de uma outra pessoa, se a fé dela estava presa à fé de alguém, se as suas orações eram orações de outros por ela, esse alguém talvez fique pelo caminho, mas na verdade nunca esteve com os olhos fitos em Jesus, com os olhos voltados para Jesus. Manter o olhar firme em Jesus, o nosso líder, o aperfeiçoador da nossa fé. E aí, o apóstolo continua dizendo, pense em toda a hostilidade que ele sofreu. Pense em toda a hostilidade que ele suportou dos pecadores. Porque se você olhar para isso, você não vai ficar cansado nem desanimado. Afinal, nós não arriscamos a vida ainda na luta contra o pecado. E aí ele fala, as palavras de ânimo que Deus nos dirigiu como filhos dele. Não esqueça, olha aqui, acaso vocês se esqueceram das palavras de ânimo que Deus lhes dirigiu como filhos dele? Olha quais são essas palavras de ânimo. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, não desanime quando ele o corrigir, pois o Senhor disciplina quem ele ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Essa é uma palavra de ânimo. O apóstolo fala que essa palavra, esse texto, esses versículos, são versículos para nos animar. Quais são essas palavras? Não desprezar a disciplina, não desanimar na correção, porque Deus disciplina aquele que ele ama e castiga os seus filhos. Meu Deus, que palavra de ânimo, hein? Olha, você vai ser disciplinado, você vai ser corrigido, você vai ser castigado, porque Deus te ama. O apóstolo está dizendo que essas são palavras de ânimo, que Deus dirigiu aos seus filhos. Meu irmão, se você está se sentindo disciplinado por Deus nesses dias, se você tem se sentido corrigido por Deus nesses dias, se você tem se sentido castigado por Deus, olha que palavra forte, castigado. Hoje nem é politicamente mais correto falar isso, Se você fala para alguma psicóloga, eu castigo meu filho quando ele faz alguma coisa errada, meu Deus, é capaz de te denunciar para o conselho tutelar. Mas Deus diz para não desanimar quando for corrigido por Ele, quando a gente for disciplinado por Ele, quando a gente for castigado por Ele. Amém? E aí diz assim: enquanto suporta essa disciplina de Deus, lembrem-se
de que Ele os trata como filhos. Quem já ouviu falar de um filho que nunca foi disciplinado pelo pai? Um filho que nunca é disciplinado pelo pai é um pai ausente, é um pai negligente, é um pai displicente, é o pai que não se importa com o seu filho. Um pai responsável, ele precisa, ele tem o dever, ele se sente responsável por corrigir o seu filho. Ele não suporta ver o seu filho errar e deixar por isso mesmo. Então, se Deus não nos disciplina como filhos, significa que nós não somos filhos de verdade dele, mas somos filhos ilegítimos. Eu não quero ser um filho ilegítimo. Eu quero ser um filho amado, um filho legítimo, um filho adotivo, mas amado por Deus. Sabe, eu creio que tudo isso que a igreja está passando é também disciplina para a igreja. É ensinar a igreja a perseverar, é ensinar a igreja a ter paciência, é ensinar a igreja a lutar. E muitas vezes a igreja está reclamando dos governantes e brigando contra os governantes e murmurando contra os governantes. Eu não estou dizendo que todos eles estão certos, que estão fazendo o que é correto, não importa e qual a motivação correta. Eu sei que muitos têm motivações políticas, têm motivações erradas. Eu não estou entrando no mérito, meus irmãos, eu estou entrando no fato. O fato é que nós estamos passando por isso, e se nós reconhecemos que Deus está acima de todos os poderes terrenos, e tudo acontece com a permissão de Deus, nós estamos passando por isso, porque Deus tem permitido, porque Deus quer nos disciplinar, porque Deus quer nos corrigir, porque Deus está nos castigando como filhos amados. Está nos ensinando, está amadurecendo a sua igreja, está tirando a sua igreja da futilidade desse mundo, está tirando os olhos da igreja das coisas passageiras, está tirando os olhos da igreja da grandiosidade terrena, daquilo que tem ofuscado a glória de Jesus, aquilo que tem enganado a igreja, seduzido a igreja. Meus irmãos, os poderes desse mundo têm seduzido a igreja, uma parte da igreja, não é? Não toda a igreja, mas uma parte da igreja tem sido seduzida pelos poderes desse mundo, tem sido seduzida pelo brilho desse mundo, pela glória desse mundo, sabe? Muitos dos grandes eventos que a igreja tem feito e realizado, muitos, não estou dizendo todos, muita coisa boa tem sido feita, mas muita coisa que tem sido feita em nome de Jesus, tem sido feita para glorificar homens, para glorificar líderes, para edificar reinos particulares. Você pode pensar, pastor, o senhor fala isso porque o senhor está em Adamantina, uma cidade pequena, uma igreja pequena. Se o senhor tivesse uma igreja enorme, tivesse uma cidade grande, o senhor talvez não falasse isso. Meu irmão, graças a Deus eu estou aqui e eu pastoreio essa igreja, porque Deus conhece o meu coração. Mas eu não digo isso por causa disso não, porque é o que eu creio. Eu creio que Deus está tirando os olhos da igreja dos valores desse mundo e colocando os olhos da igreja naquilo que realmente importa, fazendo com que a gente olhe firme para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o líder e aperfeiçoador da nossa fé. Amém? Se os nossos pais nos disciplinaram por alguns anos, como eles julgavam melhor, nós não vamos aceitar a disciplina de Deus, que é sempre para o nosso bem, a fim de que nós participemos da sua santidade? Nós não vamos submeter a disciplina do Pai, do nosso espírito, para obter vida? E aí o apóstolo diz assim: nenhuma disciplina é agradável no momento em que é aplicada. Ao contrário, é dolorosa. Meu irmão, ninguém está feliz de não poder se reunir. Ninguém está feliz de ter que usar máscara. Ninguém está feliz de ter que passar álcool em gel a cada minuto. Ninguém está feliz de ficar isolado muitas vezes em casa. Ninguém está feliz de ver outros sofrerem.
no momento que a disciplina está sendo aplicada, e eu creio que isso é uma disciplina que está sendo aplicada sobre nós, ela é dolorosa, não é agradável, mas mais tarde, porém, produz uma colheita de vida justa e de paz para os que são corrigidos por ela. Agora não estamos vendo o fruto, agora não estamos vendo o que isso está produzindo, agora não estamos entendendo direito por que estamos passando por isso. Mas vai chegar um momento em que nós vamos poder colher um fruto justo, um fruto pacífico dessa disciplina que estamos passando. Talvez até a ponto de valorizarmos mais a comunhão com os nossos irmãos. Talvez a ponto de compreendermos melhor os nossos irmãos, de queremos estar mais juntos de verdade, não apenas para cumprir um ritual, porque temos que ir na igreja no domingo, ou na célula, mas porque vamos valorizar mais a companhia do nosso irmão, a presença do nosso irmão. E principalmente vamos valorizar mais o nosso relacionamento com o Deus vivo. E aí o apóstolo diz assim: portanto, revigorem suas mãos cansadas e os seus joelhos enfraquecidos. Está falando para nós. Se você está com a sua mão cansada, se você está com o seu joelho fraquejando, seja revigorado por essa disciplina, seja revigorado por essa palavra, seja revigorado pela esperança que há em Jesus Cristo. Não tire os seus olhos dele, veja o que ele sofreu por amor a você e por mim, veja o que ele passou. Ele suportou a vergonha da cruz, ele suportou o sofrimento da cruz, ele suportou os açoites, ele suportou a afronta, ele suportou a humilhação. Então revigore sua mão, suas mãos cansadas, revigore seus joelhos fracos. E façam caminhos retos para os seus pés, a fim de que os mancos não caiam, mas sejam fortalecidos. Sabe, irmãos, em tempos difíceis, nós temos que ser retos. Em tempos de crise, não pegue atalho. Não pegue atalho. Você está numa estrada esburacada de terra, um lugar difícil, está lá com o seu carro, você está com um jipe, passando por aquela trilha e tal e coisa, de repente começa a escurecer, você não conhece bem o caminho, começa a escurecer, começa a chover. O que você faz? Você sai da trilha, que você sabe que está ali, ou você vai buscar um atalho, que você não conhece? Fica na trilha. Fica no caminho que já existe, fica naquele caminho que talvez você não conheça todo ele, mas é um caminho aberto, é um caminho que vai chegar em algum lugar. Não pegue atalho, continue no caminho reto. Em tempos de luta, em tempos de circunstâncias adversas, não busque fugir das circunstâncias, não busque fugas, não busque se isolar no sentido espiritual. Não é? Esse isolamento físico nós estamos tendo que ter, mas não busque o isolamento espiritual. Mantenha comunhão, mantenha relacionamentos, amizades, mesmo de forma virtual, não é? Eu mantenho ali no grupo de pastores do MFI, a gente tem aquela comunhão mesmo virtual, não é? Nem que seja para cumprimentar pelo aniversário, para se alegrar com a cura de alguém, com a bênção de alguém. São coisas pequenas, mas a gente procura manter um mínimo de comunicação. Nós também temos aqui o grupo de líderes, né, no WhatsApp da igreja. Eventualmente mandamos, né, quase todo dia alguma notícia, alguma informação nova, coisas que vamos fazer. Recebemos também alguma informação, quer dizer, cumprimentamos pelos aniversários, algum tipo de comunicação, nascimento. Essa semana nasceu a bebê do Robson e da Camila, estava até esquecendo, não é? Chama Maria Fernanda, uma graça, foi parto normal, já estão em casa, foi tudo bem, uma bênção, não é? E então, assim, que bênção, né? Que alegria que foi. Liguei para o Robson no dia do nascimento, ele estava super feliz. Isso alegra o nosso coração. A gente vê o nosso irmão crescendo, prosperando, ele e a Camila, né? Chegaram na igreja, ainda eram solteiros,
começaram a namorar, depois se casaram, construíram a sua casa, agora tem a sua filhinha. Que bênção! A gente vai vendo o favor de Deus sobre a vida deles. E quantos outros casais assim, que nós podemos olhar e ver a bênção de Deus sobre eles. Chegaram solteiros, se conheceram muitas vezes na igreja, se apaixonaram, se namoraram, noivaram, casaram, e a gente vai acompanhando durante alguns anos e vendo o favor de Deus. Isso alegra o nosso coração. Você vai vendo o favor de Deus mesmo em tempos de crises, em tempos de dificuldade, em tempos de lutas. Temos visto vários nascimentos, né? Já nasceu a filhinha do Cláudio e da Flávia, nasceu também há um tempo atrás o nenê da Rose, né? Já está até grande. E também do Carlos lá de Flórida, né? Também o nenê nasceu, né? Já há algum tempo. São crianças que vieram há não muito tempo, de um ano para cá. E tem outros que vão nascer agora, tem mais uma sequência de nascimentos. A gente vai vendo a bênção de Deus. Tem mais 3, né? Desculpa, eu não lembro o nome de todos, irmãos, dos nenês, por isso que eu não estou falando os nomes aqui. Mas é uma alegria para nós ver a bênção e o favor de Deus. E isso faz a gente revigorar os nossos joelhos, as nossas mãos. Mas entender que em tempos de crise, o melhor caminho é o caminho reto. Não se desvie da retidão, não se desvie da justiça, não se desvie para a esquerda nem para a direita. Mantenha o teu olhar firme em Jesus. Mantenha o olhar firme em Jesus. Mantenha um caminho reto, olhando firme para Jesus. Sabe, eu tenho isso como uma clareza tão grande na minha alma, tão grande no meu coração, não é? Uma vez eu lembro que eu ouvi uma ministração, muitos anos atrás, mais de 20 anos, uns 25 anos atrás, e eu lembro que o pastor falava isso: aprume os seus passos, né? Endireite os seus passos. Isso fala de um caminhar reto na presença de Deus. Isso fala de se livrar do embaraço, de se livrar do peso do pecado, que te torna devagar, que te torna vagaroso, que te atrapalha. Endireita o seu caminho, endireita o seu passo, não é? Quando você vai participar se você faz tiro de guerra, vai participar do exército, de alguma coisa assim, militar, você vê, o exército é baseado em hierarquia e disciplina, obediência, disciplina. Um exército, quando há um chamado ali para marchar juntos, né, há um treinamento rigoroso de andar naquele ritmo, naquele passo, naquela marcha, olhando firme, um caminho reto, olhando para o alvo. Não estou levando aqui o mérito também dessa questão, mas eu estou dizendo a disciplina militar, né? Em muitos momentos Deus chama a sua igreja de exército, porque tem muito a ver com a disciplina militar também. Alguns momentos a igreja precisa ter essa disciplina militar. Em alguns momentos na sua vida você precisa ter essa disciplina no teu caráter, no teu espírito. Falar para a tua alma: anima, não vou ficar com as minhas mãos cansadas e joelhos enfraquecidos. Eu vou me levantar, eu vou fazer um caminho reto, eu vou olhar firme para Jesus, eu vou me livrar do embaraço, eu vou me livrar do pecado, aquelas raposinhas que vêm no dia a dia para tentar roubar o teu ânimo, tirar a tua atenção, roubar a tua fé. Sabe, irmãos, uma coisa importante: ninguém vamos dizer, você normalmente, né, você não tropeça num grande objeto. Ninguém, por exemplo, tem um armário na sua frente, você não tropeça no armário. Você muitas vezes tropeça numa banquetinha que está no chão e você não vê, no pé de uma cadeira que você pega de raspão, num sapato que ficou jogado pelo caminho. Ninguém tropeça em grandes objetos, nós tropeçamos em pequenas coisas. E o inimigo, ele é sutil, ele lança pequenas iscas para que você morda, para que você se atrapalhe.
Ele sabe que dificilmente você vai cair numa coisa escabrosa, num pecado horroroso, numa coisa descarada. Ele não vai aparecer para você, eu sou Satanás e vou fazer uma proposta indecente. Não, ele vem com sutilezas, ele vem com pequenas seduções, ele vai te cativando gradualmente, vai te enredando com uma conversa frouxa, uma conversa fiada, e quando você vê, você está sendo enredado num embaraço. Eu acho interessante essa tradução que fala livrando de todo embaraço que nos atrapalha, que nos torna lentos. Embaraço é aquela coisa que vai te amarrando aos poucos. Fala para a gente se livrar. Interessante isso. Ele não fala assim, peça a Deus para te livrar de todo o peso, de todo o embaraço, de todo o pecado. Ele fala, livremo-nos de todo o peso, de todo o embaraço, de todo o pecado que nos atrapalha. E corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Mantenhamos o olhar firme em Jesus. Olha só, são verbos que o autor aqui diz que diz respeito a você. Você faz, é a tua parcela. Não está dizendo assim, peça a Deus para te livrar do embaraço do pecado, peça a Deus para te fazer correr com perseverança, peça a Deus para manter o teu olhar firme em Jesus. Não, ele fala, livremo-nos, corramos, mantenhamos. Isso está dizendo que você precisa se livrar, você precisa correr, você precisa manter o olhar firme em Jesus. Tem coisas que são obra de Deus na sua vida, tem situações que é Deus quem faz, na sua soberania. A salvação, quando Ele veio e te salvou, te resgatou, é uma obra soberana de Deus, é algo determinado por Ele. Não há nada que você possa fazer para se salvar. Você só precisa reconhecer que Jesus morreu por você na cruz, se arrepender dos seus pecados e se entregar para Ele de todo o seu coração. Mas a obra de redenção já está ali na cruz, consumada. Você não precisa fazer nenhum sacrifício para ser salvo. Isso é algo soberano, isso é algo sobrenatural, isso é uma ação soberana de Deus sobre cada homem e cada mulher. Mas há contrapartidas que dizem respeito à ação humana, à ação do homem. E aqui quando o autor de Hebreus está dizendo para correr com perseverança, para se livrar do pecado, do embaraço, para manter o olhar firme em Jesus, ele está dizendo que nós temos que tomar essa decisão, nós temos que tomar essa posição. Cabe a nós fazer. Nenhum anjo pode tomar esse lugar, nenhum anjo pode fazer isso por nós. É uma ação humana. Assim como quando Deus vem nos disciplinar, não é você que se autodisciplina, Deus traz a sua disciplina. O que você precisa é perseverar. O que você precisa é suportar. O que você precisa é ter paciência e entender que essa disciplina no momento não é agradável quando ela está sendo aplicada, mas mais tarde vai produzir colheita justa, um fruto justo. Então, o que vai ser produzido também não depende de você. Deus é que produz esse fruto. Então, há ações que são de Deus e há ações que são do homem. Há situações em que Deus faz, há situações em que o homem precisa fazer. E aí entra de novo em outra ação que o homem tem que fazer. Revigore suas mãos cansadas, revigore seus joelhos enfraquecidos, façam caminhos retos para os seus pés. Isso quer dizer que você pode pegar caminhos tortuosos. Isso quer dizer que você pode não querer se levantar
mas querer ficar ali prostrado, com mãos cansadas e joelhos enfraquecidos. O apóstolo está nos exortando a revigorar as mãos cansadas, a revigorar os joelhos enfraquecidos e a fazer caminhos retos, olhando, mantendo o olhar firme em Jesus. Amém? Se você não lembrar de mais nada do que eu ministrei nessa noite, lembre-se de manter o teu olhar firme em Jesus e de fazer caminhos retos. Mantenha o teu olhar firme em Jesus Cristo. Ele é o autor e consumador da sua fé. Ele quer que você mantenha um caminho reto diante dele. O caminho reto é o caminho mais curto, é o caminho mais seguro, é o caminho que já foi trilhado antes por ele. Não pense que pegando o atalho você vai chegar primeiro. Deus não quer que você e eu peguemos atalhos. Ele quer que você e eu passemos por tudo que tenhamos que passar. Enfrentemos tudo que tenhamos que enfrentar. Sejamos disciplinados em tudo que teremos que ser disciplinados. Ele não vai, se você é filho, se você é filha, Ele não vai deixar de te disciplinar, Ele não vai deixar de te corrigir, Ele não vai deixar até de te castigar se for necessário, porque você é filho dEle, você é filha dEle. Eu quero ser tratado como filho de Deus, eu creio que você também quer ser. Mantenha os teus olhos firmes em Jesus. Amém? São dias em que nós precisamos aprender a nos encher com a palavra de Deus, com a presença de Deus. Faça da tua casa, um lugar da presença de Deus. Tenha o seu momento particular com Deus, de oração, de meditação na palavra, de buscar a Deus, naquele lugar, na sua casa. Faça daquele lugar um altar na presença de Deus, um altar espiritual, aquele lugar de reverência, aquele lugar da presença, aquele lugar de comunhão com Deus. Lembre-se de que nosso andar com Deus é espiritual, é invisível, não há nada físico para você se apegar. Não é o altar físico que eu estou falando, é um altar no Espírito, é aquele lugar de comunhão, aquele momento que você separa do teu dia para orar, para ler a palavra, para meditar no que Deus está falando, para buscar a direção de Deus, para chorar diante dEle. Faça desse tempo um tempo de aproximação com Deus. Nós estamos tendo que nos distanciar uns dos outros, seres humanos, mas nós não precisamos nos distanciar de Deus. Deus não vai nos passar Covid, meu irmão, pode ficar tranquilo disso. Você pode se aproximar muito dEle, nem você vai passar nada para Ele, Você pode e deve usar esse tempo para se aproximar de Deus. Use essa palavra que eu estou ministrando agora, nesse domingo, para você se aproximar de Deus. Medite nela, anote os versículos, leia o texto, Hebreus capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 13, leia mais algumas vezes durante a semana, marque o que Deus te fale, o que Deus te fala, risque na tua Bíblia, anote num caderno à parte, aquilo que salta aos teus olhos, aquilo que o Espírito Santo faz saltar, anote, medite, veja o que Deus te fala, para isso alimentar a tua alma, para isso alimentar o teu espírito, para que você não fique apenas ouvindo as más notícias, ouvindo as informações da televisão, do rádio, do vizinho, da rua. Ouça aquilo que vem do alto, aquilo que vem da presença de Deus, porque isso pode de fato nos trazer esperança, nos trazer confiança, aumentar a nossa fé. Amém? Eu quero convidar você a orar. Nós vamos, nessa semana, quero agradecer a todos que contribuíram com as cartinhas, com os chocolates, com as coisas das sacolinhas que nós vamos distribuir para o pessoal da área da saúde. Nós vamos levar dia 18, para o pessoal.
na Santa Casa e na pessoal da vacinação, daí eles vão entregar no dia 20. Então, ainda não foi entregue esse material. E nós queremos também fazer aquela carreata, aquela carreata solidária, não é? Para arrecadar alimentos. Nós ainda não marcamos a data, mas queremos fazer ainda nesse mês de abril. Também queria informar os irmãos que o pessoal da capelania, a equipe da capelania e de louvor da igreja, estiveram domingo passado, domingo de Páscoa, tendo um tempo de louvor e adoração ao redor da Santa Casa, né? Estiveram circulando a Santa Casa, cantando e orando durante 1 hora mais ou menos. Foi um tempo muito agradável, de muita presença de Deus. Eles compartilharam, não é? Como Deus foi gracioso, e eu creio que pôde abençoar os profissionais ali trabalhando, os doentes internados, e Deus prepare outros momentos assim, né? Nós não abrimos para toda a igreja para que não tivesse muita gente, não é? Tinha ali umas 15 pessoas mais ou menos, então nós não abrimos porque poderia ter ali 40, 50 pessoas e aí acabaria aglomerando, né, irmãos? Então a gente tem que evitar para não sermos também criticados, né? Então foi feito um trabalho muito legal ali. Então são iniciativas que a igreja pode tomar e pode fazer, e estamos fazendo, né, para abençoar a nossa cidade, abençoar, trazer um pouco de ânimo, um pouco de esperança para aqueles que estão sofrendo, não é? Eu convido você agora a orar. Vamos orar sobre essa palavra. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra e nós pedimos que o Senhor continue nos disciplinando, porque o Senhor só disciplina os teus filhos a quem o Senhor ama. E eu sei que a disciplina não é agradável, a disciplina dói, mas depois ela produz um fruto doce, um fruto agradável. Senhor, no meio de toda essa luta que estamos passando, dessa disciplina, mantenha os nossos olhos firmes em Jesus, nosso olhar firme em Jesus, e faça com que a gente ande caminhos retos. Queremos olhar firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, e caminhar um caminho reto, porque é o caminho mais curto, é o melhor caminho. Tu és um Deus que não faz curva, a tua palavra é reta, a tua palavra é verdadeira. Senhor, abençoa os meus irmãos, as minhas irmãs, cada um agora, do mais jovem até o mais velho, todos sejam fortalecidos, sejam renovados. Senhor, abençoa a saúde dos meus irmãos, abençoe as nossas vidas em nome de Jesus, dá o suprimento necessário para cada família da tua igreja local, Pai. Em nome de Jesus, ajuda-nos a entendermos esse tempo, Pai, a entendermos aonde o Senhor quer nos levar como igreja, aonde o Senhor quer levar a tua igreja na cidade, na nossa nação, em toda a terra, Pai. Nós abençoamos a tua casa, a tua igreja local, em nome do Senhor Jesus. Amém. Tenha uma semana abençoada. Deus te abençoe, em nome de Jesus.